Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto podcast da Cabine Desportiva. Hoje vamos falar da Liga NOS, que finalmente voltou, com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de mau, as polémicas, o ataque ao autocarro do Benfica e às casas dos atletas, as eleições no Futebol Clube do Porto, a renovação de Tomás Esteves, transferências sonantes que já têm acontecido e estão a mexer o mercado, as Champions em Lisboa e a NBA, que está de volta, ou estará de volta. Para falar comigo tenho o Ricardo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Cabine Desportiva. E tenho também o David. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um podcast, espero que gostem. David, começamos por ti. Primeiro, como é que viste, no geral, o regresso do futebol e sobretudo, o jogo que nos vais falar, que foi o Futebol Clube do Porto, que era líder no regresso do campeonato, na retoma do campeonato, e escorregou em Famalicão. Como é que assististe a este jogo e ao futebol da Liga NOS? Exatamente, o Porto voltou como líder e acabou também como líder, porque houve muitos percalços esta jornada. Bem, logo o primeiro jogo tivemos um Portimonense contra o Gil Vicente. O Portimonense a precisar de pontos, está no penúltimo lugar da Liga e precisa de pontos para tentar ainda a manutenção, algo que ainda me parece ser possível. O Portimonense ganhou em casa contra o Gil Vicente com um gol do outro mundo, do Lucas Fernandes, esta tal jovem promessa que eles têm no seu plantel. A vitória é esta que permitiu à equipa do Portimonense manter-se na luta pela manutenção e está agora a menos de 10 pontos do Paços de Ferreira. Logo no jogo a seguir entrou um dos candidatos ao título e o atual primeiro lugar, o atual líder, digo, o Futebol Clube do Porto. Porto que empatou em Famalicão, que perdeu em Famalicão por 2-1. O Porto entrou bem no jogo, entrou com muita intensidade a pressionar a saída de Famalicão, tal como já é sua característica, e das equipas de Sérgio Conceição. Mas logo a abrir a segunda parte, o Famalicão chegou mesmo ao gol, que lhes dava a vantagem na partida. Seguiu ao gol, eu penso que o Porto respondeu com ânimo, subiu linhas, tentou ir para cima, até uma boa alteração de Sérgio Conceição, que não teve medo de arriscar e tirou o Daniel Pereira e meteu mais um homem na frente para atacar. O Porto consegue chegar mesmo ao gol, mas logo a seguir, dada essa substituição também, sofreu um gol porque, através de um livre curto, batido rápido no meio campo já do Futebol Clube do Porto, o Famalicão conseguiu chegar à frente e dar a oportunidade a Pote, mais conhecido no futebol como Pote, que é Pedro Gonçalves, conseguiu chutar numa zona frontal sozinho, sem pressão nenhuma, e Marchesín sofreu mais um gol. Ficou assim no jogo, 1-2-1, Porto perde bem, porque é um Porto que depois de sofrer o 2-1 não tem ideias de jogo. O Famalicão fechou-se, meteu mais um central e a partir daí o Porto foi um autêntico deserto de ideias. Por isso simplesmente não conseguiu penetrar a defesa de Famalicão. É uma derrota que o Porto não pôde fazer nada. O Porto poderia ter feito alguma coisa, o seu treinador poderia ter feito alguma coisa, mas não há nada a dizer. Foi uma vitória justa para a equipa de Famalicão. Também, onde é que vês que poderá chegar este Famalicão? Assim, achas que conseguirá o lugar na Europa, também agora aproveitando o percalço com o empate de Vitória, a derrota do Rio Ave? Achas que o Famalicão está cada vez mais forte? Acredito que sim. E esta primeira vitória contra o Futebol Clube do Porto deu-lhes também muita moral, algo que é muito importante neste momento para lhes continuar a dar a motivação para continuar a lutar pela Europa, que é o seu grande objetivo neste momento. Acho que o Famalicão tem um plantel muito bom, muito rico a nível de jogadores e pode chegar à Europa sem problemas nenhuns, acredito que sim. Muito bem, e se calhar, Ricardo, passo para ti, assim também fazer um rápido resumo dos jogos que aconteceram nesta jornada. Também, se quiseres dar assim uma opinião sobre o Porto Famalicão. Sim, eu queria começar, primeiro de tudo, por dizer que os 7 primeiros, excluindo o Famalicão, não conseguiram vencer. E isto é um dado muito importante porque as pessoas diziam que as equipas mais fortes, com um plantel mais vasto, iam entrar melhor devido a ter mais opções, mas isso não aconteceu. E só o Famalicão é que conseguiu ganhar, curiosamente, contra o Futebol Clube do Porto. Começando pelo jogo do Portimonense, foi uma vitória importantíssima para o Portimonense na luta pela permanência. Acredito que com esta vitória que vai dar um ânimo incrível à equipa de Paulo Sérgio, porque mesmo estando a 6 pontos do passe, ainda tudo é possível, ainda há muitos pontos em disputa. Foi uma vitória importantíssima, frente a uma excelente equipa, que é o Gil Vicente.
Futebol Clube do Porto foi surpreendido, embora em certo ponto a vitória tenha sido justa, o Porto poderia ter ganho o jogo facilmente. Entrou com muita intensidade, como é hábito nas equipas de Sérgio Conceição e neste Futebol Clube do Porto. Uma rápida reação à perda de bola, muita intensidade, criou logo várias oportunidades, incompetência porque não conseguiram realmente fazer golo, e naturalmente na segunda parte o Famalicão conseguiu chegar a um golo, depois de um erro do Marchezinho, mas o Porto até deu uma boa resposta, foi à procura do golo do empate, conseguiu, mas depois uma distração acabou por sofrer o golo, portanto quem marca mais é um justo vencedor, por isso o Famalicão foi um justo vencedor. E depois queria destacar ainda o Sporting, por este jogo de Ruben Amorim, um dos primeiros jogos de Ruben Amorim no comando do Sporting, e começou logo a lançar vários jovens, como Eduardo Quaresma, Giovanni Cabral, Mateus Nunes. Queria destacar o Eduardo Quaresma, que tem 18 anos e vejo um futuro brilhante. É um central muito bom, um central muito rápido, um central muito, muito concentrado, e a concentração na defesa central é sem dúvida fulcral, e penso que ele tem todas as condições para ser um jogador de elite. Enquanto as pessoas às vezes questionam se o Sporting, esta época, o Sporting, nestes jogos que faltam, o que é que vai fazer? Vai lutar pelo terceiro lugar e pelo quarto lugar? Ou vai só começar a rodar jogadores que podem ser importantes para a próxima época? Não sei o que é que o Ruben Amorim pretende, mas certamente que quer lutar pelos lugares da Europa. E desculpa, se permite-me só sim, fazer esta pergunta. Achas que não tendo tanta pressão, se calhar de objetivos, porque pronto, o Ruben Amorim chega já a quase uma parte final da época, achas que isto pode ser bom também para lançar os jovens? Sim, em certo ponto, mas uma equipa como o Sporting tem sempre que lutar por objetivos. Uma equipa como o Sporting tem que sempre que lutar pela vitória, naturalmente. E penso que os jogadores encaram isso mesmo, ou seja, têm que entrar em campo para ganhar. Mas penso, claro, que não são tão pressionados como o Futebol Clube do Porto ou como o Benfica, que estão a lutar pela liderança, né? É uma equipa muito mais descontraída e que certamente Ruben Amorim transmitiu-lhes essa mensagem, e naturalmente que as coisas começam a surgir mais facilmente. Depois queria falar um pouco rapidamente só do Benfica, que tropeçou. Foi um jogo muito, muito morto, sem poucas ocasiões de golo. Quer dizer, o Benfica até criou algumas ocasiões de golo, mas não foi um bom jogo da equipa do Bruno Lage. Um grande Tondela, uma equipa que está a fazer um campeonato muito, muito, muito bom, principalmente fora de casa. O Santa Clara também fez um grande jogo e venceu o Sporting Clube Braga num dos primeiros jogos de custódia à frente do comando técnico da equipa bracarense. Foi sem dúvida um grande jogo de Santa Clara, com um bis de Tiago Santana, que é sem dúvida um dos melhores avançados da Liga Portuguesa. O Belenenses, mais uma vez, venceu o Desportivo das Aves, que é cada vez mais último e que acho que está absolutamente condenado à descida. Achas que já não há volta a dar na equipa Não, avense? sem dúvida que não. Acho que os jogadores, é um bocado ingrato para os jogadores fazerem estes últimos jogos que faltam. Repara, o Aves ainda tem que jogar contra o Porto, ainda tem que jogar contra o Braga, ainda tem que jogar contra o Benfica. Só no último jogo que joga contra uma equipa direta, que é o Portimonense, mas acho que já são minimamente reduzidas as hipóteses de o Aves ficar na Primeira Liga. Falar de um Boa Vista que foi surpreendido em casa com o Moreirense. Um jogo totalmente dominado pelo Boa Vista, bolas opostas, penaltis falhados, mas no final o que impera é quem marca o gol, por isso o Moreirense venceu. E acabar por falar ontem do jogo do Rio Ave, que foi surpreendido com uma grande vitória do Passos, que um jogo com condições um bocado adversas devido ao vento, mas que é normal lá em Vila de Conde, mas o Passos aproveitou isso mesmo e conseguiu marcar 2 gols logo no início do jogo, e depois foi muito difícil para o Rio Ave conseguir dar a volta. Portanto foi uma vitória importantíssima para o Passos, uma vitória e uma derrota muito pesada para o Rio Ave, que assim já se distancia mais dos lugares da Europa. Muito bem, obrigado Ricardo também por essa análise mais geral a todos os jogos, e também lá está o bom e os jogos e os grandes resultados, como tivemos o Santa Clara Braga e ontem o Rio Ave Paços de Ferreira, mas depois também temos o mal do futebol, que também está de volta e que foi claro destaque nesta semana para a equipa de Bruno Lage e de Luís Filipe Vieira, que à chegada das Águias ao Seixal acabaram por ser atacadas por alegadamente adeptos, e será em princípio sempre os adeptos do Benfica descontentes com o resultado, que não os permitiu ficar na liderança.
não vou perguntar o que é que achas disto, porque não se pode achar bem de tais comportamentos, mas como é que viste esta situação e o que é que esperas, que atitudes é que esperas que sejam tomadas, Ricardo, e também grafitadas as casas dos jogadores, ou seja, nada bom. O que é que tu achas que atitudes é que têm de ser tomadas e num comportamento que já é quase habitual no futebol português? Primeiramente, acho que sem dúvida as pessoas que cometeram este ato horroroso têm de ser naturalmente penalizadas e acho que já foram identificadas e por isso a justiça vai naturalmente atuar. E é muito triste porque este já não é é um caso recorrente no futebol português e também no futebol mundial. Tivemos um exemplo também há uns tempos atrás, mas isso também já não foi tanto futebolístico, foi um ataque terrorista que curiosamente o Michael também estava presente e talvez ele tenha ido para o hospital mesmo por isso, por estar em choque como avançaram as notícias. Sim, Mas psicologicamente não deve ser fácil, depois desse não deve ser ataque nada fácil. ao autocarro do Borussia Dortmund na altura com 3 bombas, em que ele também ficou Ferido, sim, ferido e com também o Marco Bartra, e agora depois exatamente. isto não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém e não é fácil para um jogador que vive isto 2 vezes. E com tenra idade, que não é um jogador muito jovem e já viveu 2 situações muito perigosas para a sua vida. Eu penso que isto seja uma questão mais cultural das pessoas e da sociedade portuguesa que vivem o futebol e tudo, mas levam o futebol a um extremo, não é? Para eles o futebol é muito mais que uma paixão, é um fanatismo. Não é um fanatismo bom, porque eu até acho que o fanatismo seja bom, mas tem que ter o seu grau, o seu nível, não é? Isso é um fanatismo que passa para todos os lados negativos que possam existir. Por isso penso que quem cometeu isto tem que ser penalizado e acho que, primeiramente, isto já é outra questão, não é? Mas penso que as claques do Benfica, que existem claques, que o Luís Filipe Vieira não, diz que não tem reconhecimento, mas que há naturalmente claques do Benfica, que têm que ser legalizadas. Acho que têm que ser legalizadas para quando existem estes atos serem penalizadas. E não há muito mais a dizer, é mais um marco negativo no futebol português, como tem sido o hábito nos últimos anos, como foi o ataque de Alcochete e agora como foi este. E custa-me dizer isto, mas infelizmente penso que vão haver mais situações destas. Sim, obrigado. E David, que comentário é que te merecem estas atitudes e não só atacar o autocarro, mas também depois grafitar as casas dos jogadores e do treinador com impropérios que eu não posso reproduzir aqui, mas Lage Rua, não é? Foi quando grafitaram a casa de Bruno Lage e depois outros insultos a Pizzi e a Rafa, dizendo que ambos estão avisados. O que é que achas, como é que se pode reverter estas situações e impedir que voltem a acontecer? É assim, quanto a isto não há muito a dizer. Claro, concordo com tudo o que o Ricardo disse, como é óbvio, é uma autêntica barbaridade o que se passou. Isto não são adeptos de futebol, não podem ser adeptos de futebol. Adeptos de futebol gostam de futebol, não gostam disto porque isto é tudo menos futebol. Aliás, penso que isto não, mesmo a equipa não jogando bem, que não é essa a questão que estou aqui a discutir se o Benfica jogou bem ou se jogou mal, mesmo o Benfica estando a jogar muito mal, isto não resolve nada, apenas gera o medo entre os jogadores, algo que estraga o nosso futebol, estraga também o bom nome do nosso futebol lá fora. E claramente não queremos ser vistos no futebol como os marginais ou como temos os adeptos marginais, nem nada disso. Acho que o nosso futebol tem muita qualidade e somos bem vistos lá fora e isto só estraga o bom nome do nosso futebol. Acho que estas pessoas já foram identificadas e têm sim senhora de ser punidas, mas situações destas, é como o Ricardo diz, concordo perfeitamente com o que ele diz, que é, vão continuar a acontecer, infelizmente não podemos fazer nada contra isso, mas vão continuar a acontecer. É triste. Deixa-me só, se me permites, Miguel, Força, dizer força. alguma coisa. Eu penso que isto não há muitas medidas e muitas leis que se possam fazer, porque que leis é que vamos fazer para impedir isto? Punir mais severamente Sim, quem eu comete acho que estes atos. tudo Eu isto, penso eu que acho, isto seja mesmo uma questão Exatamente. cultural, não é? sim, eu acho que tudo É uma isto questão, é uma dava questão tema para todo um podcast e, sobretudo, Exatamente. também já todos praticamos não só futebol, mas desporto em ter a idade e sabemos como é que às vezes é o ambiente, e é aí que se criam os jogadores, e se criam não só os jogadores, também se criam as pessoas, e quando somos crianças e temos se calhar pais ou adeptos que atiram garrafas e insultam miúdos num jogo de crianças com 13 anos, não é? Quando chegamos ao futebol Exatamente. profissional é quase natural, infelizmente, não é?
que isto aconteça. Deixa-me só mas acrescentar uma é coisa sobre só, educação. porque falava-se que depois desta situação muito triste que vivemos, da pandemia, que a sociedade iria encarar isto ahm, de uma forma a mudar talvez o seu estilo de vida, os seus pensamentos ia se tornar uma sociedade muito, muito melhor. Queria aproveitar a vida de uma forma totalmente diferente, mas já reparámos que isso não aconteceu, Logo tal à com o primeira futebol como outros hipótese, aspectos. Sim, exatamente. e onde tudo parece estar um bocadinho mais calmo, pelo menos aparenta, é no Reino do Dragão, onde Jorge Nuno Pinto da Costa sucedeu a Jorge Nuno Pinto da Costa, mais uma vez, passando assim uma vista de olhos pelas capas internacionais. O Tuttosport fala num presidente inoxidável, e vinca o vínculo inquebrável que há entre o homem e o clube. O Diário AS destaca os 68% de votos. A Marca também fala no recorde, que já é de 42 anos como líder do clube, passando largamente o vizinho Santiago Bernabéu, que esteve no Real Madrid durante 34 anos, e depois também jornais franceses que falam de como mudou a história do futebol português, não só do Futebol Clube do Porto. Ricardo, surpresa ou mais do mesmo? Muita surpresa, amiga. Acho que todos ficamos extremamente surpreendidos com esta vitória de João Nuno Pinto da Costa. Primeiro, dizer que foi um enorme sinal de vitalidade do clube. Votaram 8.480 sócios, só ficando atrás o recorde eu não sei precisamente, mas penso que foi de 87, salvo erro, das eleições de 87, 88, uma coisa assim. Portanto, foi um enorme sinal de vitalidade. E depois, estranho o Pinto da Costa ganhar. Não, foi reeleito com quase 70% dos votos, vai para o 15º mandato. É o mais antigo e titular dirigente de futebol mundial e penso que não há muito mais a dizer sobre isso. Tem nomes fortíssimos na sua lista, como é Rui Moreira, Reforçou-se bem. muito bem, Rui Moreira, o autarca da Câmara do Porto, Fernando Gomes, o Bigota e ainda Vítor Bahia, e entre outros, claro, como Adelino Caldeira, etc. Portanto, acho que se reforçou muito bem na sua lista, trazer sangue novo, que vai ser muito importante, e pessoas da casa que conhecem muito bem o Futebol Clube do Porto, vai ser muito importante para o clube. A sua candidatura, ele principalmente referiu 3 pontos importantes, que foi a reestruturação financeira, que é de facto aquilo que mais preocupa os adeptos do Futebol Clube do Porto neste momento, é reverter esta situação financeira que o clube vive. Depois a construção da cidade de Futebol Clube do Porto, também é um projeto, salvo erro, que já está aprovado. E a venda do Também Nuno já é um desejo antigo, já antigo, e Pinto penso da Costa. que como este vai ser, ao que tudo indica, o último mandato de João Pinto da Costa à frente do clube, que vai ser um dos seus principais objetivos, sem dúvida, porque é uma aposta claramente para o futuro. Quanto aos outros candidatos, sinceramente não vi nas suas candidaturas nada que viesse acrescentar de bom, para além de serem dois candidatos que não têm qualquer experiência a dirigir qualquer clube, nem têm quaisquer bases de gestão desportiva. Muitos deles, aliás, os dois nem iam sequer a uma Assembleia Geral do clube, que é uma coisa extremamente importante de um sócio. Nuno Lobo apenas apresentou a criação de modalidades, como é a futsal, e disse também que queria chegar aos 150 mil sócios. A Fernando Rio também que referiu à Academia de Futebol e para outras modalidades. Eu queria perguntar a Fernando Rio como é que ele ia fazer neste momento uma academia para o futebol e outra para as modalidades. Eu gostava mesmo de saber como é que ele ia fazer isso. Mas pronto, dizer que nada, que não me surpreende, obviamente, esta decisão, e penso que dos sócios, e penso que foi seguramente a mais acertado, porque se há pessoa que pode reverter este momento menos bom que o Futebol Clube do Porto vive, é Jorge Nuno Pinto da Costa, e acredito que este mandato dele vai servir principalmente para isso, mas também para preparar o futuro e organizar bem as coisas para o clube após ele sair do cargo, seja muito bem orientado, e tenho a certeza que ele vai fazer um bom trabalho nisso para assegurar que o Futebol Clube do Porto no futuro vai continuar a ser o Futebol Clube do Porto dominador, que temos visto ao longo dos últimos 40 anos como presidente do clube. Muito bem. David, também não ficaste surpreendido com
com esta continuidade de Pinto da Costa e a que é que achas que se deu a mais um voto de confiança dos adeptos? E se achas que ainda não era desta também porque os adversários ainda não estavam à altura e se calhar não eram tão competentes quanto aquilo que se pedia para fazer frente a Jorge Nuno Pinto da Costa? Bem, obviamente que Pinto da Costa ganhou outra vez. É sem dúvida um dos maiores presidentes da história do futebol. Há aqui duas palavras que eu quero destacar que são gratidão e confiança. Acho que os esportistas têm muita gratidão para com Pinto da Costa por tudo o que ele fez pelo clube, pela sua lealdade ao clube e por ter feito do Porto um império. E gratidão e confiança, muita confiança que Pinto da Costa conseguirá levar as coisas de novo para a ribalta, conseguirá catapultar o Porto para o topo novamente. Quando o Pinto da Costa chegou ao Porto, o Porto também não estava numa situação muito boa. Pinto da Costa ganhou tudo, poderia ganhar com o Porto, catapultou o Porto, como disse anteriormente, e acredito que conseguirá fazer outra vez. Ganhou, e na minha opinião, ganhou bem. Quanto aos outros candidatos, acho que não havia a mínima hipótese. Acho que os dois juntos não conseguiriam ganhar ao Pinto da Costa, nunca na vida. Sim, aproveito só esse comentário para também lembrar o resultado da votação, que foi José Fernando Rui teve 26,44%, Nuno Lobo 4,90% e Jorge Nuno Pinto da Costa 68,65%, por isso claramente que não chegavam nem perto de destronar os dois juntos, de destronar Jorge Nuno Pinto da Costa. Se me permites, Miguel, até me surpreendeu de facto José Fernando Rui ter... Pois, a mim também. E eu sendo adepto de Fogo do Porto, acho isso um bocado preocupante, né? Acho isso um bocado preocupante, mas pronto. Exatamente, eu partilho da mesma opinião que o Ricardo. Acho preocupante os adeptos portistas quererem eleger José Fernando Rui para presidente do Porto. Aliás, não tenho nada contra a pessoa, mas acho que não tem as capacidades que Pinto da Costa tem, nem Nuno Lobo tem as capacidades. Claro que também é difícil arranjar um presidente em Portugal e mesmo no mundo, por aí pelo mundo fora, com a capacidade que Pinto da Costa tenha, é verdade. Mas acho que há candidatos, ou os chamados candidatos de boca, os possíveis candidatos, como é o caso de Rui Moreira e Vilas Boas e também Vítor Bahia, que fariam muito melhor o papel de presidente do Futebol Clube do Porto. Mas estava a dizer... Sim. Continua, podes continuar. Ia só terminar aqui brevemente, falando dos outros candidatos. Aqui uma proposta do Nuno Lobo que era investir no futsal e no futebol feminino também. Nuno Lobo dizia também que iria investir, se fosse presidente, 250 mil euros no futsal. Eu gostava de saber quem é que iria investir os 250 mil euros. O Pinto da Costa respondeu à letra, disse que se juntassem os candidatos todos, talvez pudessem formar uma equipa de futsal, e acho que era a única hipótese possível, com 250 mil. Sim, sempre com a ironia caracteriza Jorge Nuno Pinto da Costa. Exatamente. Miguel, e David, se me permites, isto é só dizer uma coisa. O David referiu ali numa coisa que eu concordo, que é a gratidão dos adeptos do Futebol Clube do Porto para o Presidente. Mas eu também acho que há um pouco de ingratidão neste momento. Porque vi imensos adeptos que se referiam ao Pinto da Costa por este momento menos bom que o clube passou nos últimos 4 anos, como um Presidente que já não percebe nada daquilo, que já está ali a mais. Eu acho isso extremamente ridículo. E ver pessoas a votar nos opositores a Jorge Pinto da Costa só porque querem mudar quem está lá dentro, isso é extremamente ridículo e muito preocupante, na minha opinião, mas ainda há sócios, e felizmente os sócios, a grande maioria votou no Jorge Pinto da Costa, e isso é o que realmente importa neste momento. Exatamente, Ricardo, isso me permites, acho que não é segredo nenhum, ainda ontem estivemos a conversar exatamente sobre este tema, sobre a ingratidão para com Pinto da Costa, e foi o que ambos concordámos, que foi que não se pode esquecer, em 38 anos, 5, 6 anos, 10 anos maus, não se pode esquecer os 20 que também tiveram bem. O Miguel também, nessa conversa, também disse que a gratidão não podia durar para sempre, nem se podia votar por gratidão, mas acho que Pinto da Costa ainda tem plena confiança em si mesmo e capacidades para levar o Porto para a frente. E foi, permite-me citar o que tu disseste ontem, que foi que no Porto, no Futebol Clube do Porto, é muito difícil ganhar as eleições contra Jorge Nuno Pinto da Costa. Foi mesmo como tu disseste, mesmo se o Cristiano Ronaldo viesse contra o Pinto da Costa, eu acredito que perderia. Pinto da Costa neste momento tem um estatuto no Futebol Clube do Porto que
penso que nenhum outro presidente em qualquer clube teve. E nem vai ter, na minha opinião. Acho que nunca Exatamente. algum dirigente desportivo vai chegar ao nível, aos calcanhares de Jorge Pinto Costa. Acho que Sim, isso é no futebol atual completamente... torna-se No torna-se futebol cada vez atual, mais não. difícil. Aliás, eu acho que nos próximos anos, acho muito difícil algum presidente conseguir estar à frente do clube mais de 15, 20 anos. Acho isso completamente... acho que é impensável neste momento. Acho que é Até porque os impensável. No adeptos futebol perdem a moderno. paciência muito facilmente, os adeptos estão a perder Exatamente, a acho que é paciência muito impensável. facilmente e as coisas não se fazem de um dia para a noite, não é? Queria só dizer aqui uma Força, coisa, força. Miguel, antes de acabar, que era, houve aqui o José Fernando Ritos destacou aqui uma coisa que eu até concordo com ele, também teve uma resposta, logo de Pinto Costa, que foi que nunca existiu um debate a três. Aqui eu concordo e não concordo, eu passo-me a explicar. Eu concordo que deveria existir um debate a três, porque todos têm o direito à sua expressão e atacar-se e contra-atacar-se e defender-se, digo, e contra-atacar de tudo o que quiserem. Acho que sim, que devia ter existido um debate a três. Mas Pinto Costa respondeu ironicamente a dizer que não tinha tempo, claro. Acho que foi Pinto Costa menosprezou-os ali, diminuiu-os, o que no fundo também me leva a outro ponto, que é até que ponto é que eles iriam ter, no fundo, Capacidade. pedalada, exatamente, Uhum. pedalada para discutir com Jorge Nuno Pinto Costa. Sabemos que é uma pessoa que tem uma oratória muito forte. Uhum, sim. E continuando também, ao qual também aproveitas só para lembrar, falavas, acho que Ricardo, falavas em que dificilmente um dirigente aguentaria mais de 15 anos. Hum, neste momento, Luís Filipe Vieira acho que está com 17, por isso, a ver, vamos se dura muito mais. Claro que chegar aos anos que já leva Pita Costa será difícil, mas a ver, vamos. Voltando também ao Futebol Clube do Porto, Pita Costa se calhar jogou aqui uma cartada importante e Sem decisiva. dúvida, sem Não dúvida, digo decisiva, mas que muitos portistas já pediam, que era a renovação de Tomás Esteves sem dúvida. e Pita Costa anunciou numa entrevista ao Portal dos Dragões que ele iria renovar e que já estava tudo alinhavado. David, como é que viste este anúncio de Pinta Costa? Se esperavas e o que é que esperas agora para Tomás Esteves? O Pinta Costa lembrou que ele renovou porque Sérgio Conceição pediu e porque Sérgio Conceição disse que seria importante. Como é que vês? Achas que Tomás Esteves terá um lugar de destaque? Não digo já nesta época, mas pelo menos na próxima. E se achas que também Pinta Costa teve aqui um bom jogo de cintura para anunciar logo nesta altura, quando se aproximavam as eleições? Bem, para já, como tu disseste, tinha ali um trunfo na manga, Jorge Nuno Pinto Costa. Foi na altura ideal esta renovação de Tomás Teves. Deixa-me dizer que, para mim, é um jogador com uma imensa qualidade. É um dos laterais direitos, neste caso, mais promissores da Europa, e é uma grande conquista para o Futebol Clube do Porto renovar com ele, e também para Tomás Teves. Não vai ele sair demasiado cedo e estragar a sua carreira. Quanto a Sérgio Conceição foi um pedido de Sérgio Conceição. Portanto, é importante que Sérgio Conceição agora aposte na formação, aposte em Tomás Esteves, visto também que o Porto carece a nível financeiro. Neste momento o Porto não está a passar uma boa fase financeira. E era importante para o Porto. Isto não tem um defesa direito, de raiz, e que joga com o Corona lá, que já se viu que o Corona cumpre, mas tem muito mais capacidades ofensivas. E acho que, na minha opinião, é um desperdício de talento meter Corona a defesa direito. Eu acredito que pode muito bem assumir o lugar na próxima temporada. Nesta já não me acredito e também não acho correto meter agora o Tomás Teus, pois ele pode fazer as neiras e pode ser queimado, o que é normal, é um miúdo de 17 anos. Portanto, eu acho que ele pode muito bem assumir o lugar na próxima temporada. Dessa forma, o Porto não necessitaria de ir ao mercado comprar um defesa direito, visto que ficaria com Tomás Teus no plantel. Tinha ainda Manafá, que ainda não sabemos o que é que irá acontecer a Manafá. João Pedro, que está emprestado, Saravia, que também está emprestado, e Saidião, que também está emprestado. Na minha opinião, o Tomás Teves pode ficar. Não sei se os planos de Sérgio Conceição quanto a estes jogadores que eu referi, João Pedro, Saravia e Ião. Sinceramente, João Pedro e Ião, que não me acredito que voltarão ao Porto. Saravia, acho que ainda pode ter uma oportunidade ou outra no Futebol Clube do Porto, mas acho que Tomás Teves é de caras o futuro do Futebol Clube do Porto e dos defesas direitos no mundo. Acho que tem um jogo interior fantástico, acho que é um lateral direito do futuro, por isso mesmo, pelo seu jogo interior, é um jogador com muita qualidade técnica, sabe manter a bola, sabe transportar bem a bola, tem uma boa visão de jogo, um bom passe, é um jogador que aparece muito bem no ataque
eu pessoalmente sou um fã de Tomás Esteves. Sim, Ricardo, também agora passando para ti, o que é que se ficaste contente com esta decisão e o que é que achas que Tomás Esteves ainda pode dar ao Futebol Clube do Porto? Até muitos críticos lembram que esta época, e apesar de já apontarem Tomás Esteves a grandes patamares, não fez assim jogos muito bons pela equipa B. Sem perguntar-te como é que viste esta época e o desenvolvimento de Tomás Esteves depois de ter despontado ali o ano passado na final da UEFA Youth League, nos últimos jogos da UEFA Youth League, e se achas que a provável mudança da gente de Tomás Esteves poderá ter sido importante nesta renovação? Começar por dizer, como tu me perguntaste bem, estou extremamente feliz, porque é sem dúvida um dos jogadores que pode ter um futuro brilhante e um dos jogadores mais promissores de futebol português. Penso que sem dúvida foi uma cartada de Jorge Nuno Pinto da Costa. Há muito tempo que os adeptos criticavam esta má gestão em volta de Tomás Esteves, porque não joga e que vai sair e que vai sair por 10 milhões ou por menos, e que isso é bastante pouco, o que acho que naturalmente que é, mas sem dúvida que foi uma cartada de Pinto da Costa antes das eleições, para conquistar, não é aquele que se precisa conquistar os adeptos, não é? Mas claro que foi uma garantia de que Tomás Esteves vai ficar no clube, e acho que foi uma decisão acertada do clube, do seu empresário que agora mudou e que sabemos bem quem é, e naturalmente o jogador, porque o jogador também tem que ter a vontade, e já vimos casos que jogadores como o Diogo Dalot, por exemplo, que não quis renovar e que saiu e que está há 10 anos no Manchester United e pouco joga, ou seja, isto também parte muito do próprio jogador e ver do que o jogador quer, porque é o seu futuro e o jogador é que tem sempre a última palavra. E eu concordo com todas as palavras da vida, é sem dúvida um lateral muito, muito, muito bom, um lateral extremamente ofensivo, que às vezes parece um médio ala porque tem um jogo interior fortíssimo, mas isso também não descora que ele seja um bom defesa, porque ele é um bom defesa, tem um bom físico, é rápido, é muito rápido, tem uma excelente visão de jogo, tem uma capacidade de passe extremamente boa e tem uma qualidade técnica acima da média para um lateral direito. E o Porto sempre nos habituou a ter laterais fortíssimos, quer esquerdos, quer direitos. Sobretudo, o Porto era um bom comprador de jogadores, ainda é, de jogadores sul-americanos, e os laterais do Porto sempre foram jogadores sul-americanos fortíssimos, como o Danilo, o Alexandro, etc. E, portanto, acho que o Porto, neste momento, e face às suas condições financeiras, tendo jogadores da casa fortes e com muito potencial, há que apostar neles, porque podem-nos dar as garantias necessárias e podem dar as garantias necessárias para Sérgio Conceição, mas para isso tem de jogar. E um jogador só pode ser jogador da elite se jogar. E não é fazer nos jogos na equipa B, nem nos Júniors que vão evoluir. Eu tenho a ideia de que um jogador com 18, seja 18 anos, seja 30 anos, seja 24, se está preparado para jogar na elite, tem que jogar na elite. E não é por ter 18 anos, ou 30, ou 40, que vai ter menos experiência ou mais experiência. Claro que tem mais experiência, tem mais traquejo, mas penso que a qualidade não se vê à idade, e acho que Tomás Esteves, na próxima época, vai certamente ser uma aposta de Sérgio Conceição e um dos jogadores fundamentais no Futebol Clube do Porto, não tenho a mínima dúvida. Muito bem, também lembrando, ao bocado estamos a falar da questão do agente, e a verdade é que o contrato com a Pro Eleven, o contrato que Tomás Esteves tinha com a sua agência Pro Eleven e com Carlos Gonçalves, o seu agente, expira em poucos meses, e se analisarmos o site da empresa, o nome de Tomás Esteves já não está lá, e por isso é que se fala que poderá ser agenciado pela Gestifoot e por Jorge Mendes num futuro próximo. Já que falamos de Jorge Mendes, falamos também de mercado de transferências. Ricardo, Leroy Sané poderá estar a caminho de um Bayern? O que é que achas, como é que o Bayern poderá encaixar Leroy Sané? É verdade que os bons jogadores têm sempre lugar, mas já com tantos craques, quem é que sairá? E se não sair ninguém, que equipa ficará o Bayern Munique? Uma equipa certamente para ganhar uma Champions. Miguel, se me permites, eu já vou a esse assunto que me falas, só falar antes de passar para o futebol internacional, só referir uma pequena coisa. Hoje vai haver uma reunião na Liga, muito importante, que vão discutir-se muitos temas, tais como o futuro de Pedro Proença, devido àquela polémica de ele ter enviado cartas para a Presidência da República, a pedir que os jogos fossem sinal aberto, e isso não foi muito bem interpretado pelos clubes.
e também que se vão falar das possíveis 5 substituições e temos como a segunda liga, ou seja, vai ser uma reunião extremamente importante. Falando agora do teu Sim, tema. desculpa, e só também, já que tocas nesse tema, achas que Pinto da Costa, tendo se mostrado favorável à continuação de Pedro Proença, achas que dá assim um balão de oxigênio ao ex-árbitro? Sabes, eu não tenho uma opinião muito informada, porque nós não sabemos o que é que se passa lá dentro, e Jorge Nuno Pinto da Costa já veio dizer que se falasse de tudo o que sabe, no dia a seguir iriam sair capas de jornais com essas declarações. Portanto, acho que o futuro vai ser resolvido hoje, mas acho que tenho quase certeza que Pedro Proença vai se manter à frente da Liga. E tem feito, na minha opinião, um bom trabalho. Sim, sim. Então, voltando às transferências, Leroy Sané pode estar a deixar o City e ir para o Bayern Munique. O que é que tu achas que se vai confirmar? E se sim, que jogo de cintura é que terá de ter o Bayern Munique para encaixar o jogador e para mandar alguém embora, porque não se pode ter tantos talentos numa só equipa, e ficando todos, se a Champions é um objetivo claro. Sinceramente, não sei se isso vai se concretizar. Assim, o contrato de Sané só tem mais um ano, acaba em 2021. E Sané atualmente está avaliado em 80 milhões. E nos últimos anos nós não temos visto o Bayern entrar em loucuras. O Bayern, tal como os clubes alemães, são clubes que não entram em loucuras por jogadores. Apostam muito na formação e apostam muito em jogadores que ainda não explodiram e que ainda são muito promissores. Mas claramente, se Sané for para o Bayern, é naturalmente um jogador, vai ser naturalmente um jogador muito importante para o Bayern Munique, que tem uma constelação de estrelas. E não, claro que Sané iria ter lugar, mas vejamos, neste momento tem Serge Gnabry, tem Coman, tem Lewandowski, tem Müller, tem Perisic. Acredito facilmente que ele entrasse no 11 e claramente que tem qualidade para isso. E se isto se vier a realizar, é mais um jogador importantíssimo que vai, sem dúvida, ser importante para o Bayern. E claro que o Bayern vai ser um candidato à Champions, como é todos os anos, e como para mim este ano talvez seja o maior candidato a ganhar, porque é uma equipa fortíssima. Hansi Flick desde que entrou, tem feito um trabalho excepcional, tem aproveitado os jogadores de uma forma incrível, é uma autêntica máquina trituradora. E vamos ver o que é que o mercado nos vai ditar. Uhum. Também, se falamos de um jogador que poderá sair de Inglaterra para ir para a Alemanha, agora falamos de Timo Werner, que poderá fazer o caminho contrário. O jogador está no Leipzig e fala-se que, ao contrário do que se dizia que podia ir para o Liverpool, estará a caminho do Chelsea. David, o que é que nos tens a dizer sobre isto e o que é que achas que Timo Werner é sempre um grande jogador e um grande finalizador? O que é que Frank Lampard esperará deste craque a confirmar-se a transferência? Acho que a transferência já está quase fechada, portanto, sendo ela uma transferência mesmo, Timo Werner, o valor que nos é dado é 60 milhões por Timo Werner. Acho que é um valor muito bom, é um bom negócio para o Chelsea, tendo em conta o mercado louco que vivemos ultimamente, 60 milhões por um avançado tão bom e tão novo. Acho que chegaria a dizer que isto é uma pechincha, estes 60 milhões. O Timo Werner é um avançado muito rápido, é explosivo, tem uma finalização muito boa e acho que é um avançado da Premier League, é um avançado da Liga Inglesa. Vai se adaptar muito bem à intensidade daquela liga e vai se adaptar também muito bem à velocidade com que o jogo corre, à velocidade com que os contra-ataques, a bola tanto está num lado como está no outro. Acho que também vai trazer muita qualidade à frente do Chelsea, embora Tammy Abraham também tenha feito uma grande época. Podem jogar lado a lado, ou também Werner pode abrir na esquerda, é uma opção. Vamos ver o que é que o Lampard irá fazer com isso. Mas a verdade é que até o momento o Lampard tem feito um bom trabalho. Aqui com um avançado muito bom a chegar à sua equipa. Já conseguiu também o Ziyech e está a ponderar mais jogadores. Está a contratar bem e não está a investir assim tanto dinheiro. 60 milhões por Werner não me parece ser assim uma loucura, parece-me ser um bom valor, Não diria que era uma pechincha, como eu disse há pouco, se calhar também exagerei, mas 60 milhões parece-me ser um bom valor. Para Razoável, um valor razoável para um jogador que tem mostrado tanto talento e que poderá fazer maravilhas no Chelsea. Falando de grandes equipas e de equipas que prometem destruir na próxima temporada, antes disso,
nesta temporada a Champions parece que arranjou uma forma de voltar e será em Portugal. David, também o que é que achas que vai ser positivo para Portugal? Marcelo Rebelo de Sousa já tinha adiantado que poderíamos receber uma boa notícia. Achas que será bom para Portugal e o que é que esperas assim e assim mais os detalhes desta Champions League, desta fase final da Champions League? O que é que achas como é que se irá desenrolar? Claro que sim, Miguel. Acredito que só pode ser bom esta fase final da Champions League ser disputada em Lisboa, neste caso, em Lisboa. Eu acredito que seja bom para Portugal. É bom, pois traz mais visibilidade ao país, não só a nível de futebol, mas também a nível turístico, visto que irão cá estar ainda há algum tempo, porque é uma fase final, não é só a final. Esta fase final irá ser jogada a partir dos quartos finais. Serão jogados em Alvalade e na Luz, todos os jogos, sendo assim a final no Estádio da Luz, onde em 2014 também já foi. Nesse mesmo ano, em 2014, o Ronaldo venceu a Champions, nesse mesmo estádio, pelo Real Madrid. A minha pergunta é, será que irá repetir tal proeza, mas agora com a Juve? Seria bonito de se ver. Seria bonito de se ver. Não me parece, David, não me parece, David. Eu também não acredito. Sinceramente gostava, porque Ronaldo, sem dúvida, que é um dos ídolos todos portugueses e que sem dúvida gostava que conquistasse mais uma Champions League, mas não estou a ver, sinceramente, a Juve com traqueiros suficiente para vencer a competição. Vamos ver como é que vai voltar já que estamos a falar disso, quem são, assim, digam assim rápido, quem é que achariam que, para vocês, tivessem de apostar agora, o vosso vencedor da Champions? Podes começar tu, David? Eu partilho um pouco da tua opinião. O Bayern Munique entrou muito bem. Para mim, sou um candidato neste momento, que é o Bayern. Eu também acho que sim. Eu não posso falar dos outros porque não os tenho visto atualmente. Exato, por isso é que também eu digo, mas antes mesmo da paragem o Bayern já estava a mostrar uma equipa. Sim, e o facto... E tem ultrapassado todas as dificuldades. Sempre, por exemplo, eles tiveram um jogo com o Dortmund, toda a gente falava que o Dortmund estava em alta e que iria vencer o jogo e eles ganharam o Dortmund. Tiveram agora com o Bayern Leverkusen, também uma equipa que estava a jogar muito bem e ganharam 4-2 este fim de semana. Repara, tem aqui um dado importantíssimo. O Bayern tem 30 jogos e tem 90 golos marcados. Dá uma média de 3 golos por jogo. Exato, 3 golos por jogo. De facto, é uma máquina, é um rolo compressor incrível. Exatamente. E neste momento acho muito difícil uma equipa. Claro que há grandes equipas e que há sempre grandes equipas candidatas às Champions. Também temos, claro, o Barcelona, que também é sempre um grande candidato. Acho que não podemos descartar o próprio PSG, que pode fazer uma gracinha, claro. Mas o facto de ter retomado... É um pouco ingrato para nós dizermos agora alguma coisa, porque neste momento só estamos a ver o Bayern a jogar e não sabemos como é que se vão apresentar as outras equipas, e sendo já, penso que em agosto, não sei ao certo, mas penso que final de julho, agosto, ainda há um longo caminho a seguir das equipas, mas penso que neste momento o Bayern, sem dúvida, que é o crónico candidato. Como eu estava a dizer, o facto de ter retomado o campeonato tão cedo, já está com um grande andamento, poderá ser decisivo para o resultado final da Champions League. Mas também tem um lado mau, que é o facto de depois estar mais cansaço parado. Exatamente. E algum tempo parado, porque repara, a Liga Italiana vai voltar este fim de semana, a Premier League também está prestes a regressar, a Liga Francesa não vai regressar, mas repara, a Bundesliga já faltam, penso que 4, 5 jogos no máximo para acabar, fora os 2 jogos que faltam, que eram meios finais e final da Taça da Alemanha, e depois os jogadores vão estar 2, 3, se calhar um mês parados. Vão ter ali aquilo uma paragem. Vão fazer amigáveis e jogos de treino e treinar intensamente, mas não é a mesma coisa do que estar em competição. Sim. Já que falamos assim de competições galácticas e competições que põem toda a gente à frente da televisão, falamos também da NBA, que finalmente, e para os fãs que perdiam madrugadas e madrugadas a ver o basquetebol americano, a NBA parece que finalmente encontrou uma solução e já arranjou data para voltar. Será 31 de julho, em Orlando. Ricardo, o que é que esperas desta retoma da NBA? Também, se quiseres arriscar um campeão, como fizeste da Champions. E bom, também lembrar que, por exemplo, cogitava-se muito que já que tivemos tanto tempo parados, muitos jogadores pudessem regressar. Exemplo de Kevin Durant. Em princípio não acontecerá, Kevin Durant já admitiu que não vai jogar esta temporada, mas mesmo assim, o que é que tu esperas e o que é que
as equipas poderão beneficiar desta paragem e também porque tiveram mais tempo a recuperar jogadores, mas também tem sempre o lado negativo, que é um grande lado negativo, porque tiveram tanto tempo paradas. O que é que tu prevês deste regresso da NBA? Começando pela tua pergunta, se eu tiver que arriscar a meu grado, certamente a meu grado, queria que fosse os Mavericks, mas acho que isso não vai acontecer, infelizmente. Parece muito Mas arriscada essa decisão. é muito arriscado, mas gostava extremamente, já que os Golden State esta época nem lá chegam, gostava que fossem naturalmente os Mavericks, também é uma equipa que eu gosto bastante. Eu também gostava que os meus Mas OKC fossem campeões, mas também... olha que E então, e os está a Brooklyn ser uma, Nets? uma grande surpresa, está a ser uma grande O surpresa, Kevin na minha Durant. opinião. Se Kevin Durant tivesse voltado, acreditam que os Brooklyn Nets tinham hipótese? Se Kevin Durant voltasse, Creio, seria uma não séria sei. ameaça. Tem uma Sim, mas Kevin, equipa não muito sei, boa. não sei. Mas Kevin também Durant penso que Kevin ao Durant melhor fez bem em nível. não regressar, porque não vale a pena em 2 meses estragar uma recuperação de quase Sim, um Exato, sim, ano. exato. também é isso que fala Isso que se fala. também é importante. Mas falando agora mais mesmo do formato, penso que todos os fãs da NBA estão extremamente contentes, lá vão regressar às madrugadas, não é? Isso é mau para quem estuda, para quem trabalha, As mas noites acho mal que dormidas. acho que toda a gente fica extremamente feliz, porque é sem dúvida um desporto fantástico, praticado ao mais alto nível como a NBA. Este novo formato foi aprovado, salvo erro, na quinta-feira. Vão ser 22 equipas que vão disputar em Orlando. Sim, Os oito primeiros... desculpa Sim, interromper, sim, sim. só lembrar que apenas uma equipa só pôs, que foram os Portland Trail Blazers, só pôs ao Uhum. regresso neste formato. Mas sim, continua, vai-se Sim, realizar em Orlando. são 8. Sim, sim. Uhum. São 8 os 8 primeiros classificados de cada conferência, mais as 6 equipas que estão a menos de 6 jogos do oitavo lugar, que é o último que dá acesso aos playoffs. São elas os Pelicans, da estrela Zion Williamson, os Trailblazers do Lillard, dos Spurs, os Kings, os Suns e os Wizards do Bradley Beal, que leva aquela equipa às costas. Tudo indica que tudo indica, não, que o calendário já foi revelado, que o jogo 7 da final vai ser dia 12 de outubro, ou seja, vão ser 3, 4 meses de competição, ao menos, De alta e competição. de alta competição, e penso que esta paragem também acho que veio trazer coisas boas às equipas. Haviam equipas que estavam a jogar muito, muito mal para as equipas que têm e para o investimento que fizeram, e também é um facto que as equipas têm pouco tempo para se preparar para os jogos, porque é jogo sim, é jogo dia sim, dia sim, e raramente as equipas têm folgas para treinar e para aperfeiçoar detalhes, e acho que esta paragem só veio trazer, na NBA, só veio trazer, acho que coisas boas para os treinadores e para as equipas, porque uma forma de recuperar jogadores, que havia alguns jogadores importantes de algumas equipas que estavam lesionados, e para aperfeiçoar detalhes táticos, técnicos, que é uma questão que as equipas da NBA se veem muito privadas porque não têm esse tempo para o fazer. Sim, E sim, é como tu agora, dizias, as equipas estavam em pior forma. Eu sendo um confesso adepto dos Oklahoma, fico um bocado triste porque eles estavam num momento de forma altíssimo e agora vai ser difícil de reproduzir, mas fico contente até a recuperação do Roberts, que era um jogador que poderá ser muito importante. Por isso, a ver, vamos. mas agora queria mudar isto, queria me tornar eu agora moderador, e queria te perguntar, Miguel, o que achas deste novo formato e o que é que achas do regresso da NBA? Olha, Sendo tu um adepto fanático da NBA sim, e eu, os acho, OKC. eu fico contente com o regresso. Já falavas de outros formatos que eu não era tão fã, porque se me recordo, não consigo precisar quem era, mas numa das simulações os Oklahoma apanhavam uma grande equipa logo não me lembro se eram os Clippers logo na primeira ou segunda ronda, e pronto, se calhar dar mais algum tempinho para os OKC ficarem em competição, porque são uma equipa. Pronto, no início da época falava-se em 0,02% de chegarem aos playoffs e fizeram uma época incrível, estavam super altos na classificação, acima até dos Rockets, para onde o Westbrook foi, e o Chris Paul a comandar aqueles jovens todos, o Shai Gilgeous-Alexander, o Dort, e pronto, e experientes como o Steven Adams e o Daniel Gallinari, acho que tinham tudo para ser uma boa equipa. No geral, acho que fico contente que a NBA volte, e acho que se falava, se há quem tenha capacidade para fazer uma competição deste nível, é a NBA, que sempre foi uma organização muito organizada, sempre conseguiram dar resposta aos problemas, e tendo em Orlando, na Disney World, instalações tão boas,
acho que têm de ser aproveitadas e usadas e abusadas. E sim, fico muito contente com este regresso. A Cabem Desportiva promete a todos os que nos estão a ouvir que vai acompanhar a par e passo todos os jogos e não quero arriscar um campeão, porque se arriscar são os OKC, mas fico muito contente com este regresso. Repara, uma coisa é arriscares um possível campeão, outra coisa é dizeres aquilo que querias que fosse, percebes? Imagina, não, mas para mim é, imagina, eu adorava que fossem ou que se fossem os Trailblazers ou que fossem os Mavs, mas acho isso extremamente impossível. Sim, sendo realista... Não é impossível, mas por exemplo, os Blazers acho que se calhar nem lá chegam aos playoffs e os Mavs já lá estão, mas é muito complicado porque vão leva a equipa às costas. Por mim os Trailblazers ficavam em Portland, claro que ficavam bem, mas pronto. Uma pena para o Lillard, mas pronto. Mas é isso, e saudar todos os fãs de basquete e não só da NBA, porque também a Liga Espanhola também estará de regresso, a Liga Alemã já retomou e portanto há muito para acompanhar. Exatamente. Sim, hoje já há jogos, já tem havido. O Bayern, penso eu. Sim. Estamos todos muito contentes com o regresso, não só ao futebol, mas todos os desportos que vão retomando a sua normalidade. Por fim, a finalizar, deixo-vos aqui uma pequena curiosidade. Não sei se uma pequena adivinha, quantas finais da Champions é que já se realizaram em Portugal? Quantas finais da Champions? Não vale ligar ao computador, à internet, ao David, não seja... Sem ir ver. Opa, não sei. Temos uma é certo. Uma é certo em Lisboa. Uma é certo. Agora. Mas repara, estás a falar da Liga Europa também? Ou estás a falar só da Champions. Só Champions? Sim. Porque eu lembro que na Liga Europa houve aqui uma também em Lisboa, precisamente no estádio do Sporting, e foi o Sporting que jogou e perdeu contra o CSKA de Moscou nessa final. Sim, mas final da Champions. Eu arriscaria dizer duas. Eu arriscaria três. Eu vou para as duas. Então o David ganha o queijinho, o David acertou e é precisamente a recomendação que nós deixamos é que assistam o documentário Glasgow 1967, que fala dos Leões de Lisboa. Exatamente. Essa equipa, agora se já se estarão a recordar, essa equipa mítica do Celtic Glasgow, que fez há pouco 50 anos, 60 anos. Aliás, o equipamento deles tinha uma menção a esse feito. Uma referência, exatamente. Porque foi, e também porque é que foi muito importante. Do Lisbon Lions, foi a primeira equipa a primeira equipa britânica, mais precisamente não latina, porque até então tinha sido só Real Madrid, Benfica, AC Milan e Inter Milão. Não me lembro se o AC Milan tinha também, mas sei que eram só equipas de Portugal, Espanha e Itália a ganhar a competição, e o Celtic Glasgow ganhou só com jogadores escoceses e perto de Glasgow, que é um feito incrível, e pronto, deixo esta sugestão para assistirem a este documentário, que fala de um futebol mais antigo, mas que não deixa de ser mais importante. David e Ricardo, foi um prazer ter-vos aqui. O prazer foi todo meu. E o prazer também foi todo meu, e parabéns, David, mas para a próxima eu vou-me preparar melhor e vou ganhar eu. Quero ver isso então. A ver, vamos. Ficamos a aguardar. Agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até aqui. Não percam os próximos episódios, não percam também as entrevistas que vamos fazendo no Instagram da Cabine Desportiva. O próximo será com o Manuel Manique Mané, que falará de um problema importante que tem sido o racismo no futebol, mais precisamente, e no desporto. E portanto, por mim é tudo. Obrigado David e Ricardo mais uma vez, e um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos.